nações. Alturas eu sei que há de ver a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Foi o mês passado que se assinalou o Dia da Reforma, isto porque estávamos a 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero afixou publicamente as suas 95 teses na Alemanha para contestar as políticas e as doutrinas da Igreja Católica. Foi daí que nasceu então o protestantismo, um movimento dos quais os evangélicos são também oriundos. Hoje vamos precisamente aproveitar para pensarmos mais sobre este assunto, também para recordarmos então o que é que aconteceu neste dia 31 de outubro de 1517, mas para isso fomos então acompanhar o fórum O Impacto da Reforma no século XXI, que se realizou na Igreja Reformada de Massamá, com o apoio do Instituto Bíblico Português. Para saber mais, venha daí connosco. O objetivo do fórum é dar a conhecer aquilo que é a reforma, aquilo que ela tem de valor, de impacto para a sociedade no pleno século XXI. Temos 4 oradores, que são o Dr. Manuel Alexandre Júnior, que irá falar sobre os desafios da reforma para os dias de hoje, dias em que nos encontramos. Também a reforma e missões, que o orador será o reverendo Carlos Del Pino, que está connosco para nos tratar deste tema. O Dr. Armando Stout, falando sobre o impacto da reforma na interpretação bíblica, que é uma das vitórias da reforma. E também o impacto da reforma na pregação, com o pastor Leonardo Moraes. Foi enorme o impacto da reforma, que mudou o curso da história do continente da Europa e assim se espalhou pelo resto do mundo. Política e religiosa, tudo motivado pela reforma do século, do ano de 1517. O que aconteceu foi uma autêntica revolução, fundamentalmente religiosa, que repercutiu para toda a sociedade, do ponto de vista cultural, social, político e económico. Deu-se um cisma e resolveu-se alguns dos grandes males herdados da Idade Média, vícios acumulados ao longo dos séculos, que fez com que a Igreja se corrompesse nos seus valores, nos seus ideais, na sua teologia. E esta corrupção foi de tal forma aberrante que causou uma ruptura. Daí é que nós chamamos a Reforma Protestante do século XVI. Porque celebrar a Reforma é celebrar algo de muito especial, que fez a diferença na história do cristianismo e que fez voltar de vez e de uma forma tão soberana às origens do Evangelho e do cristianismo. Quando pensamos na Reforma, por vezes pensamos levianamente ou muito levemente, mas o que aconteceu naquele século XVI e o que foi acontecendo já séculos antes foi de tal maneira poderoso e significativo que nós todos temos muita gratidão a dirigir ao nosso Deus pela obra realizada. Rapidamente podemos dizer que as principais conquistas são o regresso à Escritura Sagrada, o regresso ao ensino bíblico e dar o devido valor à Bíblia como palavra de Deus, que serve para todos nós, mostrando Jesus Cristo como Salvador. Então a principal razão da reforma tem a ver com o valor da Bíblia e o regresso à Bíblia. As Escrituras Sagradas são a base da reforma, não é? E a necessidade que os reformadores sentiram de trazer de novo à luz a palavra de Deus e a colocar na língua do povo, a fim de que a sua mensagem fosse acessível a todos. Não tenho a menor dúvida que uma igreja que não se transforma, que não se adapta, que não toma em consideração os desafios da sociedade dos seus dias, não está apta para ser a Igreja de Jesus Cristo. Portanto, este motto da reforma do século XVI aplicou-se anteriormente a ela e continua a ser aplicável aos nossos dias.
A sociedade muda, os desafios da política, da cultura, do mundo social está em constante mutação. E a Igreja de Jesus Cristo, se é bíblica, se está enraizada na pessoa, na obra, na mensagem de Jesus Cristo, ela tem que ser aplicada de forma relevante para cada época. A ênfase da reforma é a supremacia da Bíblia e a primazia da pregação. Então, a palavra de Deus, ela é a fonte da mensagem e é a autoridade do mensageiro. E a principal ênfase, porque na verdade os reformadores, acima de tudo, eram pregadores da palavra. Eles seguiram aquele princípio, como está lá em Atos capítulo 6, versículo número 4, em que eles iriam agora dedicar-se à oração e o ministério da palavra. Um capítulo muito importante para a vida da igreja cristã, pois se trata do primeiro passo dado pela igreja sob a direta orientação de Deus em direção a todos os demais povos do mundo, marcando o início histórico e o início eclesiástico do fim do cisma entre judeus e gentios. Basicamente, a reforma nos deixa uma herança muito importante para a missão, que é fundamentalmente o fato de que as Escrituras Sagradas, elas são o centro da missão da igreja. É importante porque ninguém é perfeito e ninguém entende tudo. É uma das marcas da reforma que nós devemos continuar a reformar conforme entendemos os princípios bíblicos, e é isso que nós queremos promover, para não só pensar que toda a verdade está no passado, está, mas nós ainda precisamos de compreendê-la, e a reforma tem grande impacto nos nossos dias e deve ter ainda, porque traz-nos mesmo em contato com a palavra de Deus, que tem todos os princípios para a vida. Estivemos hoje a refletir sobre o impacto da reforma no século XXI, mas para saber mais sobre estes e outros assuntos, queremos também convidá-lo a visitar o nosso site em www.portalevangelico.pt. Hoje ficamos por aqui, mas logo à noite temos ainda encontro marcado na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45, então até lá, se Deus quiser.